Lucas 18, 35 a 43. Beleza? Vamos meditar nesse texto. Vou ler. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, né? Em algumas versões, tenha misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? A nossa devocional dessa manhã vai ser essa pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então eu acabei de ler Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Espero que você esteja sentado, porque eu quero falar uma palavra para você. Se alguém, na palavra de Deus, que nós encontramos muitas histórias, né? Muitas histórias bíblicas. E se alguém que teria todas as razões para se esconder atrás, e aí eu vou falar com você, de traumas da infância, de injustiças da vida, de má sorte e de decepção com as pessoas, esse personagem bíblico seria José, bisneto, né, de Abraão. José, aquele que foi parar lá no Egito. Irmãos, de todos os personagens bíblicos que eu já estudei, eu elegeria José aquele que teria todas as razões do mundo para ser a pessoa mais frustrada, mais injustiçada, mais assim, que podia falar assim: a minha vida foi marcada por tantas coisas, né? Meu pai fez isso, meus irmãos fizeram isso, fulano fez isso, né? Então, José, o bisneto de Abraão, para mim, seria essa pessoa mais traumatizada que eu posso eleger na palavra de Deus. Porém, diante de todas as dificuldades que esse rapaz passou e que foi marcado por isso, ele tinha sempre a mesma atitude: confiar e buscar em Deus forças. Querido, pare e pense comigo nesta manhã. A pergunta dessa manhã é: o que queres que eu te faça? Não é? E eu estou dizendo aqui que José, de todos os personagens bíblicos, para mim, ele é o que mais tem subsídios e razões para ter tido uma vida marcada por esses traumas. E eu queria colocar aqui nessa palavra de hoje o nosso personagem bíblico, o cego de Jericó. Quero, a partir dele e a partir esse exemplo de José,
Eu quero marcar aqui com os irmãos que esse homem lá de Jericó, um mendigo, um cego, um oprimido, um homem condenado à desesperança, ele clama por Jesus, Jesus o confronta, não é? A pergunta que Jesus é confrontadora. Não foi uma pergunta porque Jesus não sabia o que fazer com ele. Não é isso. Estava confrontando. Era uma pergunta confrontadora para aquele homem. O que você quer? Irmãos, enquanto a gente não sabe o que a gente quer, também Deus não pode fazer nada por nós, sabia? Tem gente que não sabe nem o que quer. Entendeu? Por isso que a gente precisa desenvolver uma fé madura, uma fé constante. Para que Deus comece a fazer grandes mudanças na nossa vida, a gente precisa admitir e aceitar aquilo que nós precisamos mudar. E por isso a gente precisa saber o que a gente quer. Enquanto você foge das suas lutas, dos seus problemas, enquanto você foge de si mesmo, e eu queria falar uma coisa aqui muito importante. Pare de ficar chamando atenção. Tem gente que gosta de chamar atenção. Não é chamando atenção que você vai resolver seus problemas. Elas querem a autocomiseração, querem se vitimar o tempo todo. E aí não vai resolver nunca a sua vida, nunca você vai sair do lugar. Você vai criar ranço das pessoas, porque ninguém aguenta alguém que fica só se vitimando, se autocomiserando, né? Nessa autocomiseração. Ninguém aguenta gente assim, não. E aí você só vai afastando as pessoas de poder te ajudar, porque você se torna uma pessoa insuportável. Essa é a verdade. Então, diante de Deus, a gente precisa parar com essa história de querer ficar chamando atenção, se vitimando, dando um de coitado, coitada, para resolver os seus problemas. Você não vai resolver nunca, não vai. Nós temos que estar conscientes de que, sim, há momentos que a gente está frágil, é diferente. Mas aquela pessoa que só vive constantemente, se vive dando essa fragilidade como justificativa para não avançar, para não mudar, para não resolver as coisas, isso não vai dar certo. Então nós encontramos esse homem cego, mendigo, oprimido, condenado, né? Podemos dizer que esse homem tinha dificuldades, traumas, problemas que faziam parte da sua vida, né? Muito fortes, rejeitado pela sociedade, vivendo à margem, né? À margem da sociedade, tendo um monte de problemas assim que eu falo para você, seria assim uma pessoa, né, que poderia também justificar também os motivos, né, das injustiças na sua vida. Poderia, assim como José que eu me referi, né? Então, irmãos, eu queria trabalhar esses exemplos para dizer para você que muitas vezes nós nos deixamos vencer pelas rasteiras da vida. Isso aqui a gente pode chamar de rasteira, né? Essas rasteiras da vida que querem nos colocar numa posição e Deus quer que a gente enfrente. A gente lute. Que a gente não fique permanentemente prostrado. Olha a palavra que eu estou usando, permanentemente. Prostrar de vez em quando, sim, a gente precisa. Nossa vida é frágil, nós temos lutas, às vezes dá aquela baqueada mesmo, mas viver permanentemente prostrado, não, de maneira nenhuma. Achando que Deus se esqueceu dele. Oh, Deus esqueceu de mim, né? Deus não se importa comigo, né?
Mas nós encontramos aqui um cego, um mendigo, um homem oprimido, se levantando e buscando em Jesus, em Deus, né? Força, determinação. Encontramos esse homem ali escutando. Ele não podia ver, mas ele podia escutar. Ele escuta um tropel de gente, um alvoroço, uma multidão, uma coisa diferente. Ele que estava ali todo dia pedindo suas esmolas, né? Um homem realmente que provavelmente precisava de ajuda, de apoio para poder se levantar. Com certeza precisava de alguém para guiá-lo quando ele queria ir para algum lugar diferente. Mas esse homem, nesse dia, no dia que ele viu esse tropel de gente, multidão, um negócio diferente, e ouviu o nome de Jesus, ele se levantou e falou assim: é hoje que a coisa vai mudar. Encontrei, eu sei. Provavelmente, irmãos, esse cego ouvia histórias de Jesus, porque a fama de Jesus se espalhou, e esse homem ficava atento à conversa das pessoas. Ele não tinha condição de ver, mas ele tinha um bom ouvido para escutar, e provavelmente era um ouvido excelente, escutava muito bem, porque geralmente quando você tem uma deficiência, outros sentidos são muito mais aguçados. Então ele ouvia todo dia alguém falando de Jesus, dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, dos discursos de Jesus, do ensino de Jesus, dos princípios que Jesus ensinava. Então, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele falou: ah, é hoje, vou me levantar. E ele então se levantou e começou a gritar, incomodar mesmo. E os discípulos ficaram até: como é que esse homem fica aí querendo amolar o mestre, né? E a multidão e as pessoas querendo ficar ele calado. Mas Jesus viu algo ali muito importante e que o fez trazê-lo até ele. Irmãos, nós temos que entender que nós precisamos buscar, precisamos colocar um basta na nossa vida, em muitas áreas, em muitas questões da nossa vida. E se a gente ficar aí dando de coitadinho e de vítima da vida, a gente não vai sair do lugar. E a gente precisa tomar uma posição. Acima de tudo, diante de Deus, diante da graça dele, do poder dele. Então, eu queria dizer o seguinte: que às vezes nós confundimos o poder com o querer. Eu vou te falar a diferença, tá bom? A gente acha que é a mesma coisa. Mas deixa eu te falar a diferença. Às vezes nós não podemos, mas nós queremos. E é isso que Jesus viu na vida desse cego. Ele não podia fazer nada. Era impossível qualquer solução para ele. Mas ele queria. E esse querer dele, nesse dia, fez toda a diferença. Porque quem pode é Deus. Assim que somos nós. Por isso que toda construção de terapia ou qualquer construção de uma relação médico e paciente, qualquer relação nesse sentido de cura, de tratamento, de solução, enfim, nesse sentido, vocês estão me entendendo? Muitas vezes o médico, qual a posição que ele tem? Ele tem recursos, ele tem conhecimento, ele tem, ferramentas, ele tem uma série de coisas que o faz ter poder. Mas aquele que está na frente do médico, ou do psicólogo, ou de qualquer agente de saúde, a parte dele é querer.
Se ele não quer, aquele que pode não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não vai. Vocês estão entendendo? Na questão da nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental e seja ela espiritual, você tem que querer. O pastor ministra a palavra, tem recurso, tem conhecimento, busca, tal, faz toda aquela coisa, né, que o pastor faz, orienta, aconselha. Mas se a pessoa que está ouvindo não querer, irmãos, de nada adianta. É como se entrasse aqui e saísse aqui, acabou, não vai fazer nada. Eu queria citar um exemplo, tem uns vídeos dessa pessoa que eu vou citar agora. Você pode achar no YouTube, o nome dele, ele é um nicaragüense, chama Tony Meléndez. Alguém escreve aí o nome dele, é com Y, Tony com Y, Tony Meléndez, com Z no final. Esse camarada é um bom exemplo de alguém que poderia ficar resignado a uma vida de amargura, resignado a uma vida de reclusão. Por quê? Porque ele nasceu sem braços, sem mãos. Ele nasceu sem braços, sem mãos. Ele poderia ser a pessoa mais frustrada, mais decepcionada, mais amargurada também na sua vida. No entanto, irmãos, ele não se sucumbiu a estas prisões da impossibilidade, da autocomiseração, e ele superou tudo isso, tornando-se um habilidoso cantor e violonista cristão, aprendendo a tocar violão com os pés. E ele abençoa multidões com seu exemplo, seu talento e seu compromisso com Deus. Assista o vídeo dele, Tony Meléndez, já escreveram aí para mim. Assista no YouTube, veja como que Deus faz com a vida desse homem. Mas o que ele fez? Aonde que está? Aonde que ele tirou? Ele aprendeu, irmãos, que ele depende de Deus e que ele queria sair da prisão que a vida lhe impôs. Em vez de ficar resignado, amargurado, destilhando raiva, destilhando tudo assim, porque tem gente que quer viver a vida assim, destilhando sua raiva em todo mundo, né? Porque é incompreendido, porque ninguém entende, porque não sei o que, porque não sei o que. Assuma uma posição diferente. Lembra de ontem que nós falamos da regra áurea? Como é que você quer ser tratado se você não trata bem? Então, o Tony Meléndez, ele optou por seguir a vida debaixo da graça de Cristo, mesmo sem braços e sem mãos. O cego também poderia ter deixado se intimidar, né, por sua condição, ficar lá quietinho. Ninguém liga para mim mesmo, vou ficar aqui quietinho. Jesus não falou nada, passou aqui, não falou nada. Eu vou ficar aqui, eu sou esse coitado mesmo, miserável, ninguém olha para mim. Sou realmente esse mendigo, esse esmolé aqui, que ninguém liga para mim. Já me deram apelido de todo jeito, vou ficar aqui. Né? Já falam mal de mim mesmo, vou ficar aqui mesmo. Não, ele se levantou e gritou. Mais do que tudo, ele gritou. Mas ali, naquele grito, estava o quê? A sua fé e a determinação falaram mais alto diante de Jesus ali. A sua vontade, o seu querer diante de Deus. Então, irmãos, da mesma maneira, você tem diversas opções diante do que lhe acontece. Você tem muitas opções diante do que lhe acontece.
Sejam limitações, circunstâncias, dificuldades. Eu sei que o mais fácil, quando a gente está assim, o mais fácil é sucumbir a elas. Isso é o mais fácil, irmãos. Quando a gente vive uma vida difícil, o mais fácil é a gente sucumbir. E acabou. Pronto. Mas essa opção é a mais inútil. Pode ser a mais fácil, mas é a mais inútil. A opção mais difícil é enfrentá-la para vencê-las com a graça e o poder de Deus. E essa é a única que o torna humano em toda a sua potencialidade. É isso. Vou repetir. A opção mais difícil é a única que o torna humano em toda a sua potencialidade. E por meio da graça de Deus você pode. Olha, entenda a diferença do discurso humanista. O discurso humanista diz assim: você pode. Esse é o discurso humanista. Mas o discurso certo em Cristo é assim: por meio da graça de Jesus, eu posso. Você entendeu a diferença? Por meio da graça de Jesus, eu posso. A pergunta de Jesus para você nesta manhã é essa: você quer? O que queres que eu te faça? Um dia eu vi um pastor falando sobre essa pergunta, como se Jesus parecia que não soubesse. Não, irmãos, Jesus sabia muito bem o que tinha que fazer com aquele homem. A pergunta de Jesus não foi ingênua, não foi uma pergunta tola, não foi uma pergunta sem pé, sem cabeça, não. Foi a pergunta mais importante que ele fez para aquele homem. E é a pergunta mais importante que ele faz para mim e para você. É só você prestar atenção. O que queres que eu te faça? Porque enquanto você não souber o que você quer, Deus não vai fazer nada na sua vida. Então pare, sai desse lugar de vítima, sai desse lugar doentio, sai desse lugar opressor, sai desse lugar miserável, sai desse lugar de opressão, sai desse lugar. Levante-se e diga: pela graça de Jesus eu posso. Pela graça de Jesus eu posso. Se Deus quiser, se você também quiser, Deus pode. E você com Ele. Amém? Que Deus abençoe o seu dia com essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus te dê um clique aí na sua cabeça, no seu espírito, sim, dá um insight aí, né? A palavra que a gente usa muitas vezes é insight, dá um insight aí. E você assim: é isso. Vou me levantar. Em nome de Jesus. Isso, Zezé. Eu quero quem você escreve essa frase aí, ó: pela graça de Jesus eu posso. Vai, todo mundo aí que quiser escrever, fala para você mesmo: pela graça de Jesus eu posso. Pela graça de Jesus eu posso. É maravilhoso. É isso, queridos. Fique aí um grande Abacuque, um forte Abacuque para todos vocês. Tchau, tchau. Nossa reflexão é no texto de Números, capítulo 10,
do versículo 1 ao versículo 10, não é isso? Vamos voltar lá no nosso texto, Números capítulo 10, do versículo 1 ao 10, que fala sobre as duas trombetas de prata usadas para comunicar, né? Tocando-se as trombetas, os filhos de Arão estavam então anunciando certos sinais, né? De levantar acampamento, né? De se reunir lá na tenda da congregação, que era a tenda feita, né? Construída para ali fazer os sacrifícios, a adoração ao Senhor, né? Que ficava no centro do acampamento. E aí eu estava falando aqui, né, sobre meu bairro, onde eu moro, um lugar que agora está com a quarentena, ficou bem tranquilo, o barulho diminuiu demais, né? O barulho do trânsito, do ginásio do Sesc, que eu moro aqui, praticamente eu olho para o ginásio do Sesc todinho aqui, quando eu olho pela janela, vejo ali a avenida sanitária. E agora com a quarentena, como que o silêncio, né, está muito maior. Dá até para fazer as lives aqui de janela aberta, né, que o barulho não é tão intenso. Se fosse no outro tempo não dava para fazer, eu tinha que fechar tudo para poder então fazer essa live aqui no meu escritório, tá certo? Então, queridos, eu fiquei me perguntando como é que era a rotina dos israelitas então no deserto. Será que era barulhenta? E aí eu fiquei pensando assim, que além das crianças, né, que isso é comum delas serem, né, barulhentas, agitadas e tal, nós também temos o barulho dos animais, né? Eles tinham muitos animais, eles criavam animais, então tinha barulho deles também. Mas eles não tinham barulho de ônibus, de carro, de trem, de avião, de fogos de artifício, essas coisas. Talvez para eles fosse mais fácil perceber quando as cornetas, né, ou as trombetas que mencionamos no texto eram tocadas, porque esse som era um som diferente, né, um som que se espalhava por todo aquele acampamento. E olha que era um acampamento muito grande, né, pois eram muitas pessoas, correto? Então, de qualquer forma, eles tinham que ficar atentos, né? Eles tinham que ficar atentos com o toque dessas trombetas para decifrar o que Deus queria dizer, né? Ou seja, a corneta funcionava como um meio de comunicação entre Deus e Israel. O toque da corneta ou o toque da trombeta dizia o que eles tinham que fazer, né? Havia todo um simbolismo, né, em torno do toque dessa trombeta, e eles então entendiam o que tinha que ser feito naquele instante. Então a trombeta, conforme a gente leu aqui no texto, né, quem entrou agora pode estar lendo em Números capítulo 10, do versículo 1 ao 10, sobre isso, né? Então, como que isso ajudava, né, a organizar o acampamento, né? Como que esses toques comunicavam, era uma linguagem de comunicação entre Deus e Israel. Muito legal isso, né? Muito diferente da gente aqui. Agora, quem serviu o exército, né? Quem esteve nas forças armadas, provavelmente tinha esses toques, né, de corneta, que era dado, que também tem esse mesmo simbolismo, né, de organizar, de comunicar algo que a tropa tinha que fazer, não é verdade? Então, irmãos, eu fico pensando no mundo barulhento, né, que nós estávamos, né, e hoje os barulhos são diferentes, né, os barulhos hoje são mais internos, são dentro de nós, não é verdade? Eu tô começando a pensar muito sobre isso, de que o nosso mundo exterior ficou um pouco mais abafado e o nosso mundo interior está entrando em convulsão, né? Está entrando em muita agitação. As pessoas, se não
se não trabalhar esse mundo interior, vai ficar realmente muito difícil, porque o barulho externo, o mundo externo está muito quieto, né? Pelo fato da gente estar em casa, a gente está com uma rotina muito diferente, então a gente agora vai ter que se dar conta, né? Nós estamos cada dia querendo dar conta desse mundo interior. E é por isso que nós estamos muito ávidos, né? Nós estamos mais ávidos a ouvir, mais ávidos para buscar, né? Eu acredito que é um tempo muito contemplativo mesmo, sabe? Eu sei que existem consequências nisso, mas existem muitos fatores positivos. E é por isso que eu quero salientar os pontos positivos desse momento contemplativo que nós estamos, né? Muito bem. Então, pensando nesse barulho, né? Nem sempre conseguimos ouvir os toques de Deus por meio da sua palavra, do seu Espírito Santo e das circunstâncias da vida. Às vezes ele quer nos convocar a segui-lo, né? Uma das funções do toque da trombeta, segundo o texto, era partir, né? Levantar acampamento, né? Em outras, quer que seus filhos se reúnam para ouvir suas instruções em assembleia. Então havia um toque só para chamá-los, para que eles se reunissem ali para ouvir, né, numa assembleia, a orientação de Deus, né? Em nosso caso, devido aos tantos afazeres, né, que nós tínhamos cotidianos, ruídos ao redor, é preciso ainda mais atenção para distinguir sua voz e compreender a sua mensagem. Embora, irmãos, como eu disse, os barulhos externos são menos, mas os barulhos internos nós estão muito também agitados, então nós temos que começar a parar para ouvir a voz de Deus, o toque de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer. Se a gente não fizer isso, a gente também vai cair num grande problema, né? Então, vamos ficar mais atentos, né, para distinguir, para distinguir entre a nossa voz e a voz de Deus. A voz de Deus vem da palavra, né? A voz de Deus, ele fala conosco através da palavra. Então, em meio a essas lutas diárias, nós podemos pedir a ajuda de Deus. Não com uma corneta, né? Não precisa uma corneta para a gente fazer isso hoje. Lá no Velho Testamento, lá no deserto, eles tinham que fazer isso tocando a corneta. Nós não, né? Mas por meio da oração. O meio nosso, a nossa corneta é a oração. Então, o melhor de tudo é que ele sempre está atento. Ele está sempre atento às nossas necessidades e conhece o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Isso aqui é claro na palavra, muito, muito claro, de que antes da gente pedir, antes da gente falar, antes de chegar à nossa língua, Deus já sabe o que precisamos. Então, tenha como certo isso, de que Deus sabe a sua necessidade, o que você precisa mesmo, tá certo? Então, além disso, também não é preciso chamar sua atenção. Não precisamos ficar chamando a atenção de Deus, irmãos. Tem muito crente choramingão aí, querendo chamar a atenção de Deus. Não precisa, fica calmo. Deus sabe o momento, Deus sabe o tempo, Deus sabe todas as coisas. Então, quando a gente presta culto, Ele sabe muito bem como é o nosso louvor, né? Na verdade, a corneta usada pelo povo não servia para despertar Deus, porque Deus nunca dorme. A corneta não era isso. A corneta era para outros fins, porque Deus não dorme, né? Deus não fica distraído, né? A corneta era mais para os israelitas do que para Deus. Então, fique tranquilo, né? Obviamente, o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus.
Então Deus não precisa ser despertado, chacoalhado, né? Nada disso. Deus está no seu tempo, agindo claramente e agindo de forma sábia, porque Deus é infinitamente sábio, infinitamente poderoso, e a gente pode crer nisso, tá certo? Então, nesse sentido, as cornetas serviam para do povo depender, né? Ter a consciência de que o Senhor estava com eles. É assim que termina o texto que a gente leu, não foi? A gente leu o texto assim, no final diz assim, no verso 10: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, porque os vossos holocaustos, sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus estava com eles em todos os momentos, né? Nos momentos de solenidades, momentos de alegria, no momento de todos os momentos. E é isso que as trombetas queriam sempre lembrá-los. O Senhor está presente, né? O Senhor está conosco, tá certo? Então, eu te pergunto, como que está a sua comunicação com Deus? Você tem tido sensibilidade para ouvir a sua voz? Você tem conversado com Deus? Hoje nós não precisamos mais de cornetas, nós precisamos da oração, nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos da palavra de Deus, né? Então, quanto mais tivermos nossas vidas consagradas ao Senhor, quanto mais estivermos consagrados ao Senhor, muito mais vamos compreender a sua vontade, né? E podemos clamar a Ele por ajuda. Então nós temos que usar os meios de comunicação, né? E não deixando que nenhum barulho, nenhum ruído atrapalhe a nossa comunicação com Deus, né? Nosso diálogo com Deus. Então, irmãos, vamos eliminar qualquer coisa que nos atrapalhe. Vamos nos deleitar na presença de Deus, né? Vamos ouvir a Deus. Vamos conversar com Deus. Vamos nos comunicar com Deus. Vamos ter mais dependência de Deus. Não deixe que os ruídos ao seu redor impeçam você de ouvir a voz de Deus. Hoje os ruídos nessa quarentena não são os ruídos externos, são os ruídos do nosso coração, né? Quanto mais preocupados, quanto mais ansiosos, quanto mais agitados, quanto mais a gente ficar perturbados, isso vai ser os ruídos do nosso relacionamento com Deus, irmãos. Vamos acordar, vamos dormir, vamos ter esse privilégio, irmãos. Alguma coisa que está lhe faltando, vamos pedir ajuda, tá certo? Nós somos irmãos, é para isso, tá certo? Vamos pedir ajuda, então. Vamos nos quebrantar mais, né? Vamos falar dos nossos problemas, então. Vamos deixar isso contaminar, ficar atrapalhando. Vamos confiar em Deus. Forte Abacuque, né? Esse Abacuque está saindo já, viu? Para todo lugar. Abacuque. Fique com Deus. E Deus abençoe a todos. Tchau.